Saudações vascaínas aí, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Vou falar hoje um pouco sobre a Abel Braga, a coletiva que foi dada ali do anúncio da sua chegada ao Vasco, e falar de alguns pontos referentes ao que eu achei da entrevista dele, projetando já o futuro do Vasco. Então, ritual padrão de sempre, se você puder, curte o vídeo, que a curtida de vocês me ajuda demais. Comenta, compartilha, se inscreva no canal e vamos que vamos. Enfim, hoje teria a live, sendo que aí na live eu iria ter que falar das especulações todas que estão acontecendo, referente a jogadores, penhoras e do Abel Braga, e ficaria muita coisa para falar na live. Então eu separei esse vídeo só para falar do Abel e as outras coisas eu vou falar depois lá na live, tá ok? Então vamos lá. Bem, depois de ter confirmado que o Abel Braga seria o técnico do Vasco, veio a coletiva hoje, onde foi posto alguns pontos referentes ao Abel Braga ficar no Vasco. Pelo tom da entrevista, se deu muito o que eu achei que aconteceu. O Campelo trancou ele na sala e ficou falando até ele aceitar treinar o Vasco. Foi o que pareceu que aconteceu. O início da entrevista eu já não gostei, por algumas coisas que foi dita, até em tom de brincadeira, mas foi uma brincadeira que, sinceramente, ficou meio ruinzinho pra mim, né? Que o Abel ele falou algo tipo... o Campelo disse que ele vai me pagar, mas não vai me pagar em dia, entendeu? Foi uma brincadeira, eu até entendo, mas eu acho que foi uma brincadeira meio infeliz. Eu acho que isso tira um pouco da credibilidade do clube com o mercado, né? Um jogador de fora vê uma declaração dessa, pensa duas vezes antes de vir para o Vasco. Pô, se o técnico já está assim, imagina se eu for. Claro que, como eu disse, foi só uma brincadeira, mas algumas pessoas podem levar isso para o meio mais literal, né? Também não acho que é para levar isso à 10ª potência, achar como se fosse o fim do mundo, porque poucos times hoje no mercado nacional pagam em dia. Você pode tirar 3 ou 4 ali que pagam os salários em dia. O resto é a mesma coisa que no Vasco. Paga 1, deve 2, paga 2, deve 1... e assim sucessivamente. A maioria dos times no Brasil não conseguem pagar em dia, isso não é exclusividade do Vasco. Isso acontece com quase todos os times no Brasil. Mas enfim, eu achei de fato que a brincadeira foi infeliz, mas isso é só uma impressão minha. Deixando claro também isso aqui nesse vídeo, que eu vou passar só a minha impressão, o que eu achei ligado ao que o Abel falou. Não é não é algo para todo mundo, não é um entendimento geral do vascaíno, do torcedor vascaíno. É um entendimento só meu, entendeu? Tá aí, você pode concordar ou discordar de algumas coisas que eu vou falar aqui. Vamos lá. Continuidade referente ao que o Abel falou. Ele falou um pouco do que ele espera do projeto do Vasco para 2020. Ele imagina um Vasco mais forte, ele espera fazer um trabalho melhor do que foi feito com o Luxemburgo, onde o Vasco termine no final do ano uma colocação melhor do que nós terminamos agora. O quanto melhor, aí não dá para saber, talvez uma posição a mais, 2, talvez uma Libertadores, não sei. Ele espera terminar o ano melhor. Isso é bom, mas tá muito no planejado, né? Tá muito dentro do contexto. A ideia da diretoria é fazer um time que não dê sustos, que não fique brigando para não cair, que não fique lá no final da tabela. A ideia da diretoria é ter um time que não vai brigar pelo campeonato, mas também não vai ficar lá no fim da tabela. Vai ser aquele time de meio de tabela. Pelo menos a impressão que a diretoria está passando é essa. Sobre as outras competições, que são tiros mais curtos, Copa do Brasil, Sul-Americana, aí vamos ver, né? Vamos ver qual vai ser a situação do elenco que vai ser montada, porque vai depender muito do que o Vasco vai poder propor nesses torneios, se ele vai conseguir disponibilizar um time que possa fazer frente nesses torneios. Só vamos poder saber se o Vasco vai poder brigar forte nessas competições depois que o elenco estiver montado e estiver jogando, que aí a gente vai saber qual será mais ou menos a capacidade desse elenco, ok? Outra coisa que o Abel falou, que eu achei relevante aqui ressaltar, é sobre o Richard. O Abel falou que é um jogador que ele gosta, não existe nada ainda confirmado sobre Vasco e atrás do Richard ou renovação com o Richard. É apenas o Abel tendo falado que ele gosta do Richard e que foi um volante que lançou e tal, elogiou, falou que o Richard chegou, assumiu a posição de titular
E é um jogador que aparentemente o Abel quer, um jogador que o Abel conta. Beleza, aí como é que fica a situação? Nós já sabemos que o Abel tem interesse no Richard. Ok, daí vai ter que levar qual vai ser a situação do Richard no mercado. Não é uma negociação tão difícil se algumas coisas acontecerem. Primeiro, mais importante, para o Richard faz sentido ficar no Vasco. Por que vascaíno sincero? Porque no Vasco, com o Abel aqui, muito provavelmente ele será titular da posição. O Richard voltando para o Vasco, ele já tinha uma posição meio que cativa com o Luxemburgo. Com o Abel, ele manterá essa posição. Então ele voltar para o Vasco, ele mantém seu papel de destaque ali e mantém seu nome na vitrine. Então para o Richard, em teoria, faz sentido continuar no Vasco. Aí já aperta as possibilidades. Primeiro, vai depender muito do que o novo técnico do Corinthians quer. Se ele imaginar que o Richard não tem espaço no elenco dele, que não será um jogador utilizável lá, ele vai liberar o Richard. Não vai ter sentido ficar com o Richard lá recebendo se ele não vai utilizar. Então, aparentemente ainda não se tem indícios certos do que pretendem fazer com o Richard. Já estão puxando alguns jogadores para essa posição, já tem lá no Corinthians, então vai depender muito da avaliação técnica. Caso o Corinthians não queira, a gente passa para o segundo ponto. Se o Richard não terá propostas de venda. Porque vai depender muito de um time querer comprar o Richard do Corinthians. Aí sim vai fazer todo sentido o Corinthians vender. Para fazer caixa, para ter um dinheiro. Agora, se não tiver nenhuma dessas duas opções, a gente cai na terceira, que é empréstimo. Aí vai cair naquele negócio que eu falei que faz sentido o Richard querer voltar para o Vasco. Porque no Vasco ele mantém-se na vitrine e tem uma posição cativa. Então, se não aconteceu a situação 1 do técnico e 2 de venda, talvez o Richard volte mesmo para o Vasco. Beleza, ele falou sobre a situação da base, que é um ponto que todo mundo já estava falando, e que parece que ele foi que confirmou isso, que ele já está olhando os garotos da base, já está vendo ali a relação, e que ele deve utilizar muito os garotos da base. O Abel tem sim essa característica de utilizar muito os garotos, e muito provavelmente o fará. Então, além de Thales Magno, Marrone, Gabriel Peck, ali o Bruno Gomes que está ali, muito provavelmente o Abel deve subir mais alguns garotos da base para se integrar ao elenco profissional e dali ele tentar tirar uma ou outra coisa, né? Temos um plantel interessante na base, alguns garotos que podem jogar bem no profissional, que seriam muito úteis lá. Então, essa parte do Abel eu estou gostando bastante, dele já chegar aqui falando que ele pretende sim utilizar jogadores da base e que já está até observando. Então, estou torcendo sim para que isso aconteça, porque são ativos do clube, onde o clube pode revender e lá na frente ganhar um dinheiro, entendeu? Além dessa situação, foi falado um pouco sobre as contratações, do que o Abel entende, e essa parte vai muito do torcedor, né? Do que ele acha bom ou não em relação a contratações para o Vasco. O Abel falou que ele que ele gosta de jogadores que não sintam a camisa, jogadores que já venham de camisa pesada. O que exatamente isso quer dizer? Jogadores que estão jogando em outros times grandes do Brasil. Então você vai pegar jogador que não está sendo aproveitado no Internacional, no Atlético Mineiro, no Grêmio, até mesmo no Cruzeiro, enfim. Jogadores que já passaram por time grande, do que jogadores que são mais apostas. Pelo menos eu entendi dessa forma essa fala dele. Quer dizer que o Vasco não vai contratar apostas? Não. É possível que o Vasco traga sim uma ou outra aposta, mas aparentemente o perfil que o Abel gosta são jogadores que já estão inseridos aí no mercado. Aí volta aquela discussão de jogadores que estão no Cruzeiro, exemplo, Dodô, Thiago Neves. Você tem aí o Sobis, que está livre no mercado. Enfim, outros jogadores que têm camisa, que já trabalharam com o Abel, que podem acabar indo para o radar do Vasco de acordo com essa conotação do Abel de que quer jogador que não sente a camisa. Pelo menos foi o que eu falei. Foi a minha visão do que ele disse. Teve outros pontos que eu não achei tão relevante assim. Tem algumas perguntas que os repórteres fazem que não dá muito para entender, tipo, como é que está a sua vida pessoal? Tipo, sabe, enfim. Acho que foi uma entrevista interessante. Em alguns pontos empolgou, em outros pontos deixou bem em baixa.
Os torcedores estão bem divididos. Alguns que eu conheço gostaram bastante da entrevista do Abel e outros já não gostaram muito, acharam que a entrevista foi meio fraca. Eu tô nesse meio termo, eu não sei exatamente se eu gostei ou se eu não gostei, ok? Mas eu gostaria de saber a sua opinião, o que você achou da entrevista do Abel? Você gostou? Você não gostou? Por quê? Comenta aqui embaixo, deixe seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Antes de encerrar, mais ou menos, deixo claro que isso é a minha visão, não é uma visão geral do torcedor vascaíno, é apenas a minha. E se você tiver alguma discordância, à vontade, pode discordar, comente aqui o que você não concordou com o que eu falei, qual foi a sua visão das palavras do Abel, ok? Então basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal, e é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais!